Vem comigo aprender essa carteirinha aqui, olha que gracinha, porta-documentos. Ela tem duas repartições e você pode colocar carteira de motorista, cartões, identidade, né? O que você quiser. É uma excelente sugestão para você vender aí no seu ateliê, confeccionar e agradar as suas clientes. Ela é confeccionada no Montana. A medida dessa carteirinha, você vai precisar de um retângulo de 18 por 11 e outros dois de 11 por 8. E aqui na parte de cima, nas duas extremidades, você vai fazer, desce aqui 1 centímetro e aí faz um cortinho na diagonal, para ficar um detalhezinho, tá vendo? Vai tirar essa partezinha aqui, olha, que é a parte que você depois vai colocar o cartão, né, dinheiro, documento e tudo mais. E aí, para fechar, você vai utilizar o botão imantado. Então, você vai achar o meio da peça, vai abaixar 2 centímetros, então deu 5 centímetros e meio, né? Eu fiz aqui a marcação. E agora a gente vai furar. Eu utilizo esse furador aqui, olha, que ele é tipo um bisturi, né? Só que precisa ter muito cuidado quando você vai furar, para você não danificar a sua peça. E aí sim, você vem com o seu botão imantado. Por isso que é importante a gente descer 2 centímetros, porque na hora que a gente for fazer o pesponto, ele não vai passar o calcador, né, o pezinho, o calcador da máquina, não vai alcançar, não vai atingir essa parte aqui do seu botão imantado. E aí sim, você coloca a garrinha, abre para ele ficar fixo aqui, e aí você pode até dar uma pressionada aqui assim um pouquinho, para ele ficar bem fixo. E aí, o que que nós vamos fazer? Essa parte aqui da peça, ela é quadradinha, retangular, né? Então, eu vou arredondar as pontas, olha só, eu arredondei as extremidades, e o que eu utilizei para arredondar foi uma tampinha de uma caixinha que eu tenho aqui em casa. Eu utilizei ela, aqui no ateliê, né, no caso, e eu utilizei ela. Então, a gente vem e faz o cortezinho aqui da lateral, olha só, dos meus cantinhos arredondados da peça, faz o corte bem certinho. E aí sim, eu venho selando toda essa peça aqui, olha, a gente vai selar, porque o Montana, parece que ele fica assim, sabe, uns pelinhos do próprio Montana, né, porque é uma parte do sintético pro lado de fora, e pro lado de dentro ele é tipo um camurça, né, então quando a gente sela, a gente faz com que toda essa parte do camurça aqui, nas extremidades, ele perca esse penugem, né, que ele solta, tá vendo? E aí sim, ele vai ficar uma peça bem bacana. E a gente faz isso em toda a peça, tá, gente? Na extremidade total de toda a sua peça, de todos os recortes que você vai utilizar. Essa peça é super prática de fazer, super vendável também. Você que quer ter algo diferente aí no seu ateliê, mas com pouco material e que tenha um retorno bem favorável para você, eu te dou essa dica. Pode fazer essas carteirinhas aí no seu ateliê que você vai vender. Pode ser vendido, sabe, assim, para qualquer data, né? Não precisa ter uma data específica. É legal você fazer e deixar aí a pronta entrega para o seu ateliê, porque sempre tem aquelas clientes, né, que sabe que pode contar com a gente e às vezes de última hora elas ligam, às vezes falam, ah, Damares, você tem algo aí, eu preciso dar um presente para alguém, né, para uma amiga e tudo mais, e na correria eu não pude comprar e tudo mais, você tem algo pronto? E olha que opção legal. Então, olha só, depois da peça toda cortada, toda selada, você vai montar agora, você vai encaixar as peças aqui, olha, as partes. Então, você vê se ela tá certinha, tá vendo? Essa parte aqui eu fiz no corte a fio, ela não precisa pespontar, o pesponto vai ser só nas extremidades, em toda a volta da peça. E aí sim, você fixa o seu material aqui, e você vem colocando um clips, tá vendo? Para ele ficar bem certinho, seguro, bem firme, né? Na sua peça aqui. E aí sim, você vai vindo passando a costura depois. A linha que eu tô utilizando para fazer a costura dessa peça aqui do sintético, é linha para sintético mesmo, tá? É o nylon 60, que é a linha que eu utilizo. Vou até te mostrar uma que eu tenho aqui. Olha só. Utilizo a nylon 60, tá vendo? Aí são várias cores, né? A cor utilizada para essa peça.
vai ser nessa cor mesmo, né? Nesse tom que é tipo um grafite que eu vou estar usando. E olha só que legal. E olha, gente, eu quero pedir para vocês, se vocês gostam de conteúdos assim, já se inscreve no meu canal. Tô começando agora, mas tem muitos conteúdos que eu gostaria de estar postando aqui. Eu tenho o meu perfil no Instagram, que é @damatelier, que é o meu canal, meu Insta de costura criativa. E lá eu tenho várias peças que eu produzo também. Para casa, mesa posta, artigos para presentes também. E aí você me segue lá no meu perfil do Insta. Olha que legal, depois que você colocar todas essas duas partes aqui, nós vamos para a máquina para costurar. A costura eu vou passar do lado direito da peça, porque eu quero que a linha na parte de cima fica na parte superior da peça e a linha da bobina fica na parte de baixo. Porque eu acredito que o acabamento fica muito melhor, tá vendo? Fica uma costura bem legal e o acabamento fica super bacana. E aí sim, nós vamos para a máquina e vamos costurar. É uma peça super fácil de fazer, gente. Eu recomendo que você faça aí no seu ateliê. Outra coisa, eu não dou retrocesso no início e no final quando a gente costura sintético. Aqui vai uma dica. Você deixa sempre uma sobra de linha, porque essa sobra de linha nós vamos utilizá-la depois. A gente vai passar pro lado de dentro. Então você vem passando aqui uma costurinha, tá vendo? Meio pezinho de máquina. E faz a costurinha por toda a volta da sua peça. E aí sim, na hora das curvinhas, né, passa bem devagarzinho para não correr o risco da costura sair fora, né, do calcador sair fora. E essa parte aqui, por isso que eu peço para deixar 2 centímetros, porque se você deixa 2 centímetros na hora de colocar o seu botão imantado, você vai conseguir passar o seu pezinho calcador sem passar pelo botão imantado, né? Não tem perigo do pezinho calcador bater no seu botão imantado. Veja se a parte aqui de baixo tá bem certinha, bem rente na peça. E vai passando a costura por toda a extremidade. Vai tirando os seus clipes. Eu gosto muito de usar clipes, né? Nessa parte aqui das costuras do sintético, que fixa bem as duas partes. Não tem necessidade de colocar fita dupla face. Quem tem costume de usar fita dupla face para fixar as peças, pode utilizar. Aqui, como é uma peça simples de fazer, a gente une as partes com o clipe, dá super certo. Aí vai fazendo a curva e quando vai chegando no final, nós vamos deixar uma sobra de linha aí. E essa sobra de linha, nós não vamos cortar rente. A minha máquina tem o corte de linha automático, mas eu não vou cortar aqui, porque eu quero puxar essa linha para baixo, para fazer o acabamento dela aqui embaixo. E aí, nós trazemos essa linha para baixo. E aí, uma já veio, a outra também. E aí sim, olha só que acabamento bacana que fica. Eu vou dar um nozinho aqui e vou selar, já mostro para vocês. Olha só, depois de juntar as peças, as linhas, né, da parte de cima e de baixo, eu dou um nozinho. No sintético é muito importante a gente dar um nozinho. Nunca é legal você cortar e dar retrocesso, tá? Às vezes a pessoa, eu dou retrocesso e corto. Não, no sintético o interessante é você puxar as partes, né, as linhas que estão na parte superior, trazer para inferior. E aí sim, você dá um nozinho e já sela aqui com o isqueiro. Fica esse pontinho aqui. E agora nós vamos cortar toda essa rebarbinha que ficou aqui na extremidade, tá vendo? Porque eu só arredondei a parte de cima, a parte de baixo não. E, inclusive ela vai ser interessante para eu passar a costura e ela não correr o risco de sair fora, né? Então por isso que agora a gente vem em todos os cantinhos, em todas as extremidades, a gente vem cortando essa sobrinha que ficou. E não esquecer de selar. É importante a gente selar também para ficar um acabamento bem bacana. E, gente, já deixa o seu like aí, ajuda tanto, né? O canal tá crescendo. Vai crescer esse canal, com certeza. Eu peço que vocês me ajudem aí, que você possa deixar o seu like, pode até deixar um coraçãozinho aí, um comentáriozinho, que é muito bacana pra gente. Olha só, olha que peça incrível que fica, olha que acabamento perfeito. É uma excelente sugestão aí para você ter para suas clientes, poder oferecer para elas.
E aí, eu gosto de colocar um detalhezinho aqui. Você tem a sua etiqueta, pode colocar também. A etiqueta que eu tenho no momento é uma etiqueta de metal e ela é muito grande. Eu quero pegar umas menorzinhas para peças menores também. Então, por isso que eu não vou estar colocando a minha etiqueta aqui no momento. E para colar, fazer esse detalhezinho aqui, olha, que eu coloquei na peça, é um detalhezinho aqui, que é tipo um botãozinho. Eu vou colar com essa cola de contato, né? Dá pra colar sintético, várias pedras e tudo mais. Eu utilizo muito aqui no ateliê. Aí a gente vem, calcula mais ou menos onde a gente vai querer colar. E uma vez que colocado, não mexer. Esperar ele secar. Olha, gente, que coisinha mais fofa que fica a peça depois de pronta, depois de finalizada. Olha que perfeição, olha que legal as costuras, o acabamento, que bacana que fica. E essa é uma sugestão que você pode fazer aí para o seu ateliê, para ter para suas clientes.